Boa noite, galera. Tudo bem? Bem, como recolher o dízimo do lucro que você tem com as ações na Bolsa de Valores? Essa é uma pergunta que eu tenho visto muito, né, seja na igreja, seja na internet, e particularmente eu mesmo tentei achar essa resposta há um ano atrás, quando comecei a me envolver com isso, e não achei essa resposta em lugar nenhum. Eu tive que ir atrás na Bíblia e pesquisar uma solução para isso. Gente, a primeira questão que eu vou colocar aqui eu estou partindo da premissa que se você está assistindo esse vídeo, você tem interesse em aprender como dizimar do lucro das ações. E assim, você já tem isso bem resolvido com isso já faz parte da sua fé. Então eu não vou aqui explicar se você deve ou não dizimar, tá bom? Isso pode ficar até para outro vídeo. Se você quiser, coloca aí o comentário que eu faço. Mas, gente, primeira coisa que você tem que entender, a Bíblia fala que de tudo que a gente ganhar, 10% deve ser devolvido para Deus, como a gente coloca. A gente não paga o dízimo, a gente devolve, porque se tudo é de Deus, Ele te entregou esse valor de lucro e você está apenas devolvendo parte desse lucro para Ele. Então, a partir disso, você tem que pensar assim, como é que eu posso lucrar com as ações? Você tem várias formas. São duas principalmente. Primeira delas, com a valorização da cota. Digamos, você comprou uma ação a R$10 e ela subiu 20%, está valendo 12. Você vendeu essa ação a R$12. Bem, você teve um lucro, né, de R$2 nessa ação. Você pega, quando você vende, é uma forma de lucrar. Como é que você dizima em cima do valor da cota? Essa é a parte mais fácil, que é o quê? Você pega o valor, R$2, pega 10% disso e dizima, né? Quando é que eu devo dizimar? Bem, aí vai de você. Como é que eu faço? Eu faço imediatamente. Se hoje eu fiz a venda da ação, eu calculo o valor da valorização da cota e dizimo imediatamente. Por quê? Porque eu tenho medo de esquecer. Então eu prefiro fazer imediatamente. Tentei fazer inicialmente assim no final de cada mês, mas eu acabava me perdendo e fiz imediatamente. Como o valor da venda só cai 2 dias úteis depois que você faz a venda, caso você não tenha, você espera chegar o valor e vende, né? Ou como você preferir. A outra forma que nós temos de lucrar com a venda com as ações de forma geral é com os chamados dividendos, juros sobre o capital próprio, né? Aqueles valores que vão sendo pingados na tua conta ao longo do tempo que você carrega essas ações. Bem, aqui é a parte mais difícil. Como dizimar disso? Por exemplo, digamos que você tem uma ação, né? E ela te paga R$1 de dividendo. Aí você pode pensar que é simples, é só calcular o 10% sobre os valores do dividendo e recolher. Só que você tem que se atentar para a seguinte questão. Na Bolsa de Valores, quando você recebe esses valores chamados, né, dividendos, juros sobre capital próprio, tudo isso, há um desconto na sua cota naquele dia. É aquele desconto na cota, ou seja, digamos que aquela ação, lembra que a gente comprou a R$10 e está a 12? Ela te paga R$1 de dividendo. O que acontece com a cotação? Ela cai para 11. Então você tinha R$12. Aquele R$1 que ela te pagou de dividendo é descontado imediatamente da ação. Ou seja, naquele momento do pagamento, o teu patrimônio não aumentou. O que aconteceu? A Bolsa de Valores faz isso por uma questão técnica que demora a explicar, mas basicamente o dinheiro que estava no caixa da empresa passou para a tua mão. Então a empresa ela perdeu esse caixa. Por isso que essa foi a forma encontrada pela B3, pela legislação brasileira, de compensar essa saída de caixa da empresa. Então como é que eu faço? Naquela hora eu não ganhei nem perdi. Vocês entendem? Naquele isolado momento do dividendo, eu não ganhei nem perdi. Mas por que o dividendo é tão bom, então? Porque, naturalmente, aquela cotação tende a se ajustar com o tempo, né? Já, na hora que a empresa anuncia o dividendo, já imediatamente aquela ação costuma começar a subir. Então, ela já sobe ali. E depois que paga, ela cai para 11, você vai ver que, às vezes, ela acaba retornando para 12. Entendem? Então, a ação ela acaba recuperando depois disso. O que eu tenho feito? Existe uma coisa chamada preço da ação ajustado. Como assim? Bem, se a ação você comprou por R$10, esse é o teu preço médio. Só que, se aquela ação te pagou R$1, a gente costuma dizer que esse preço médio, ele ajustado, ele caiu para 9. Vocês entendem assim? Você comprou uma ação R$10, ela te pagou R$1. Então, na verdade, aquela ação, você gastou R$9 com ela. É por isso que dizem que ao longo do tempo o preço médio da ação tende a zero, porque ela vai te pagando dividendos, juros sobre o capital próprio, e o valor acaba que depois a ação tende a se pagar, entende? Então o que eu faço? Eu não dizimo imediatamente na hora que eu recebo o dividendo. Digamos, aquela ação que estava valendo R$12, ela me pagou R$1 de dividendo lá. Eu não faço nada. Eu pego aquele dividendo, reinvisto, ou se você quiser sacar o dividendo, você saca.
Quando eu vender aquela cota, vocês lembram que eu tinha comprado aquela cota por R$10? Bem, digamos que essa ação ela continuou crescendo e ela chegou a R$15. Comprei por 10, vendi por 15. R$5 de lucro, né? Não. Como ela tinha me pagado ao longo desse período R$1 de dividendo, na verdade ela me deu R$6 de lucro, entenderam? Então, na hora que eu vendo a ação, eu calculo o preço médio ajustado dela. Na verdade, eu acompanho essa tabelinha já há um tempo, né? Eu tenho a tabelinha. Então, esse valor que ela me pagou em dividendo, eu acabo dizimando na hora que eu vendo essa ação. Entende? Então, só, na hora que eu for vender aquela ação a 15, eu não considero que eu paguei R$10 nela, eu considero que eu paguei R$9 nela. Então, 9 para 15, R$6, eu dizimo em cima de R$6. Tá certo, pessoal? Bem, eu quis fazer bem rápido, não sei se consegui atingir meu objetivo. Coloque aí o teu comentário, que se ficou dúvida, eu esclareço para vocês, tá bom? Um abraço, boa noite, bons negócios e que Deus nos abençoe nessa empreitada.